Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Nosso vídeo de hoje vai ser uma mensagem da espiritualidade, vamos ver o que eles têm para vocês nesse momento. Mas antes de começar, vou convidar você a participar da corrente do Reiki que é feita aqui no canal. Então se você precisa de uma ajuda, desbloquear alguma área da tua vida, deixa o teu nome completo ou as tuas iniciais com a data de nascimento, tá certo? Vamos lá então, tenho duas opções para vocês. Primeira, quartzo rosa. Segunda, a pedra da lua. Lembrando, adapta para a tua situação, para o teu momento, tá? Lembra que é uma leitura coletiva, então provavelmente nem todas as mensagens vão ser para você, tá bom? E claro, é um vídeo atemporal também, tá? Então, a partir do momento que você estiver assistindo, você pode considerar. Vamos lá então? Opção número 1, vamos ver o que o plano espiritual traz para vocês nesse momento. Opa! Vamos lá, ó. Espiritualidade já fala aqui, né, para quem escolheu essa opção número 1, que provavelmente você tá num momento aí meio desanimado, né? Muitas pessoas até, de certa forma, um pouquinho inquietas, angustiadas por conta da condição financeira que vocês estão vivendo nesse momento, tá? Mas, que o plano espiritual pede para vocês, né? Ele fala da necessidade de vocês definirem um objetivo maior, traçar algum tipo de plano, algum tipo de estratégia para sair desse desespero, tá? Para sair dessa angústia, para sair dessa situação mais complicada na vida financeira de vocês. Então, eles pedem que vocês definam os objetivos de vocês, tá? Tá faltando um pouquinho, talvez, de ambição. Pode ser aquilo que a gente conversa aqui no canal, aquela história de quebrar as crenças, sabe? Não é pra mim, eu não vou conseguir. Pode ser mais ou menos por esse caminho que vocês tenham que seguir, tá? Às vezes a vida profissional e até financeira de vocês não tá andando porque vocês mesmos acabam se bloqueando e bloqueiam o mental, tá? Então o plano espiritual tá pedindo, né, essa definição mesmo de objetivos. Ele traz, sim, né, ele traz expansão, ele traz crescimento, está trazendo mais leveza na vida de vocês. Mas a ação aqui é totalmente, né, de vocês. Ele fala aqui para vocês, vocês devem, né, vocês precisam ter confiança, e confiança que esse progresso vai chegar, que essa ascensão vai chegar, tá? O caminho aqui está aberto, aqui está muito mais dependente, né, da tua ação do que de uma ação externa. Então, a gente olha aqui, né, abre com uma carta um pouquinho mais negativa, uma carta um pouquinho mais pesada, mas o jogo traz a possibilidade de recuperação e essa recuperação tá na tua mão, tá? Precisa tomar uma atitude, precisa tomar uma ação aqui. O plano espiritual tá amparando, tá? Mas tomem essa ação de planejar e de buscar aqui o crescimento de vocês, o sucesso. Tem muita gente, né, que talvez precise amadurecer, né? Ou amadurecer uma ideia, ou amadurecer mesmo nessa situação, tá? Às vezes está batendo cabeça e está dando murro em ponta de faca, né? E não consegue crescer, não consegue sair, né? Não consegue resolver esses problemas que vocês têm aqui, tá? Plano espiritual aqui, eles também falam assim, ó, é como se você recebesse inspiração, né? Como se você recebesse um insight, até uma intuição a gente pode falar, tá? Só que o que eles falam para vocês? Vocês estão muito entre razão, né? É meio que razão e emoção, ou razão e a intuição, pode ser. Vocês não estão conseguindo definir o que é isso, né? O que é espiritual, o que é intuição e o que é
pensamento mesmo, o que vem na cabeça de vocês. Então, esse é outro ponto que o plano espiritual fala para vocês trabalharem, tá? Trabalhar, conseguir distinguir, tá? Distinguir o que é pensamento, o que vocês estão criando e o que o plano espiritual tá mandando para vocês, tá? Outra coisa, não comentar, né? A gente tem aqui cartas que pedem para que vocês não comentem tanto a situação que vocês estão passando hoje em dia, tá? Então, tô com um problema grave de dinheiro, sei lá. Não comenta com ninguém, né? E se alguém souber, claro, e a gente sabe que tem aquelas pessoas que vêm só para cutucar a vida, perguntar aí se você já arrumou uma forma de resolver o teu problema. O plano espiritual fala para vocês também, guardem, tá? Não é para falar, olha, tive uma ideia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou vender, vou arrumar um novo emprego, não sei, tá? Mas o plano espiritual também pede para que vocês preservem aí as ideias que vocês têm, porque aqui tem muita gente que você pode falar assim, sei lá, vou vender bolo de pote. Aí a fulana aí, aquela que se diz amiguinha, vai fazer a mesma coisa e acaba, né, passando na sua frente. Então, guarda as tuas ideias, tá? Aqui é para compartilhar com o mínimo de pessoas possíveis e se puder, nem compartilha, tá? Eles falam aqui, né, de vocês entrando num período onde vocês vão encontrar a eficiência de vocês, né? Ou vão desenvolver essa eficiência, pode ser uma organização também, tá? Isso vai ajudar, tá? Vai ajudar a melhorar a vida financeira aqui, a melhorar a sair desse pesadelo aqui que vocês estão vivendo, né? Muita gente não tá dormindo direito, muita gente tá com uma insônia muito profunda, muita gente não tá nem dormindo, na verdade, né? E quando dorme tem o quê? Pesadelo, tá? Mas o plano espiritual fala que o caminho de vocês sim tá aberto, aqui tá dependendo muito mais da sua atitude do que do externo. Tá? Olha lá. Para quem tá com problema de dinheiro, olha que legal, tá? O plano espiritual tá trazendo, sim, o fim desse sofrimento. Então, essa ideia que vai surgir, né? Essa nova etapa aqui, né? Essa função nova, essa situação que vocês vão conseguir desenvolver vai tirar vocês desse sufoco que vocês estão. Esse jogo aqui, ele traz vocês tendo sucesso, muita gente vai se aperfeiçoar em alguma coisa. Então, aquela definição de objetivos que nós falamos na mão de cartas aqui anterior, pode ser que você já tenha o conhecimento, né, de alguma coisa que possa te render, te melhorar e melhorar a tua vida financeira, só que você não esteja usando. Ou talvez você não tenha o conhecimento completo, então por isso que eles estão falando aqui, né? Vá buscar trabalhar, vai buscar se aperfeiçoar também no que você faz, tá? Aqui a espiritualidade também fala assim, ó, cuidado com pessoas que cruzam o teu caminho e tentam te passar tentam te levar para um caminho fácil, tá? Aqui a gente tem, né, um valete de espadas aqui que ele é bem negativo, né? O valete de espadas, ele é bem dissimulado, ele gosta de uma intriga, ele gosta de mentira, então pode ser alguém aqui tentando te desvirtuar do caminho. Pode ser aquela pessoa também que você convive, que fala assim pra você, isso não vai dar certo, né? Imagina, né? Fulano tentou e não conseguiu, por que você vai conseguir? Então pode ser alguém tentando te desestimular, tá? Por isso que falei pra vocês aqui, tem os teus planos, guarda, né? Quanto mais guardadinho, quanto mais segredo, principalmente da tua vida profissional e financeira nesse momento, é melhor, tá? Bom, o plano espiritual pede que você se proteja mesmo, tá? Ele fala desses desafios na tua vida, mas que vão ser superados, tá? Aqui a gente tem vocês aqui comemorando, tá? Vocês curtindo algum tipo de vitória mesmo, e para mim essa vitória tá bem ligada aqui, bem relacionada ao financeiro de vocês, tá? Uma nova ideia, um novo início, um novo negócio para acontecer na vida de vocês, tá? Sim, a prosperidade volta ou a prosperidade começa, né, a atuar na tua vida, tem mais segurança, tá? Só que eles pedem aqui para que vocês não se acomodem, tá? Começou a colocar as contas em ordem, começou a ganhar mais dinheiro, ele fala que não é para parar, tá? Ele fala que, lembra, né, trabalhar a ambição, tá? Sempre
desejar ter mais, mesmo assim, por que eles falam isso? Para vocês não caírem nessa situação de novo, tá? E outra coisa, né, gente? Guardar um dinheirinho aqui, tá bom? Opa, vamos mudar aqui um pouquinho. De assunto, tá? Vamos lá. Ó. Aqui, o que eles pedem também, né? Eles falam assim, muita gente aqui tá falando, pelo menos para mim, muita coisa de vida espiritual. Então tem um conflito muito grande na vida espiritual. Lembra que nós falamos, né? Que vocês talvez não conseguem definir muito bem o que é intuição, né? O que talvez os seus mentores mandem de mensagem para vocês com o pensamento. Então, essa leitura aqui fala que nesse momento talvez vocês estejam vivendo um período de conflito, tá? Tem muita racionalidade envolvida aqui e vocês não estão, talvez sentindo, tá? Estão usando muita cabeça, muito racional mesmo, muito pensamento e não estão sentindo, tá? Assim, eles pedem para que vocês se abram um pouquinho mais, né? Mesmo nessa questão de dinheiro, nessa questão financeira, nessa questão que é para melhorar na vida de vocês, a intuição é importante, tá? Porque aqui eles mandam informações para vocês, né? E é algo muito rápido, né? Sempre que a intuição, sempre que a mensagem da espiritualidade não é algo que vai ficar por um tempo aí na sua frente, tá? Às vezes é fração de segundo ou segundos. Então precisa também estar com a mente um pouquinho mais tranquila, tá? É o que a gente sempre fala, né? Às vezes os pequenos momentos de meditação durante o dia, se você conseguir parar, sei lá, 10 minutos, tá? Para tentar se conectar com você mesmo, com o teu interno, né? Com o teu mentor, com a tua família espiritual, isso vai te ajudar bastante, tá? Principalmente a resolver esses conflitos espirituais que estão aqui no teu caminho. Eles falam aqui nessa parte espiritual, como se você tivesse, deixa eu tentar achar a palavra aqui, tá? É como se tivesse uma diversidade de opiniões, tá? Às vezes você acredita em alguma coisa, e você convive com uma pessoa que acredita, né, tem outro tipo de crença, e isso pode te balançar um pouquinho, tá? E de novo, né? Aqui eles pedem para que você siga o que faz bem para você, né? O que você sabe que funciona para você na tua vida espiritual, não é para ir pela crença do outro, tá? Agora tem outro grupo de pessoas aqui que também tá nessa briga interna aí, até uma discussão mental, né, na verdade, com você mesmo, porque, sei lá, às vezes você acredita no orixá, mas ao mesmo tempo, sei lá, você gosta, não sei, de Ganesha, né? E pode ser que na sua cabeça e no seu pensamento ou alguém tenha te ensinado que é errado cultuar os dois. E não é, tá? Então, eles falam aqui que tem dúvidas que vocês vão conseguir sanar, que vocês vão conseguir achar uma solução, tá? E o que você tá pensando não é errado, o que você tá tentando aí cultuar também não é errado, tá? Eles vêm aqui, né, com mais uma mensagem nessa questão financeira. Eles falam assim, ó, muitas pessoas aqui, sim, né, eles confirmam a questão da prosperidade, a questão de um dinheiro maior fluindo aí na tua vida, e eles falam de vocês aqui também, lógico, vai ter que ter um jogo de cintura, porque tem um aumento grande aqui de trabalho, né, então cabe aqui a questão da organização do dia a dia também, mas tem um aumento muito grande aqui de trabalho. E além disso, eles falam que pode ser que algumas pessoas aí tenham mais de uma atividade, né? Então, às vezes você pode estar hoje em dia aí pode estar desempregado mesmo, e te surjam duas ideias. Eles falam para que vocês tentem seguir essas duas ideias, tá? Aqui, na maioria das vezes, você vai estar sozinho, tá? Pelo menos inicialmente pode ser um pouquinho puxado, um pouquinho pesado. Mas eles falam pra vocês, não desistam, tá? A gente vem com um cavaleiro de espadas aqui, né? Que ele fala o quê? Foco, né? Foco, ação, tá? Buscar o perfeccionismo, buscar sempre fazer o teu melhor, tá? E outra, tá? Aqui, ó, gente, ó.
E o Cavaleiro de Espadas, ela é uma carta também que traz conquista para vocês, tá? É a capacidade da conquista, traz muito foco, traz muito direcionamento aí na vida de vocês, tá? Ó, a gente estava falando de novo emprego, né? De ter comprometimento. Aqui, olha que mudança incrível que acontece na vida de vocês. Quando vocês começam aqui, ó, a se comprometer mais, tá? A entender, né, a tá seguro aí do que vocês estão buscando, do que vocês estão fazendo, a vida de vocês como um todo aqui. Vocês acabam aqui na carta do Sol, né? Tem muita gente aqui que vai sair, inclusive, de um trabalho ou de uma atividade que é muito cansativa, tá? É algo que você faz e você não vê retorno, e você vai encontrar realmente aqui o teu caminho profissional, o teu caminho financeiro, o teu caminho para melhorar dinheiro, tá? Ele fala também de muita gente, eu falei de segurança aqui para vocês agora, então ele fala assim, ó, muita gente readquirindo aí, tá? A própria segurança. Entendendo que é capaz, tá? Porque tem alguém aqui nessa leitura que ouviu essa história de você não é capaz, você não vai ser ninguém na vida, algo nesse sentido, tá? Outra crença, algo que ficou instalado aí na tua cabeça. E a espiritualidade vem trazendo essa limpeza, tá? Vem trazendo essa limpeza muito profunda, né? Então, você readquire a tua confiança, você vai estar mais comprometido com você e com o que você estiver disposto a fazer com os planos, a cumprir os teus planos, né? Tudo que você traçar, tudo que você planejar, você vai cumprir aqui, tá? O desinteresse também fica para trás, muita gente desmotivado, né? Vocês passaram por períodos ou estão passando por um período de muita desmotivação e às vezes até um pouco de preguiça. E plano espiritual traz aqui realmente um rompimento com essa negatividade, um rompimento com essa fase mais ruim aí da tua vida, mais pesada, tá? Aqui se abre sim uma mudança mais do que positiva na vida de vocês, né? A gente vem aqui com uma morte, que é uma transformação intensa, e a gente vem ali para finalizar com uma carta do Sol, né? O Sol é satisfação, o Sol é alegria, o Sol é sucesso, né? É como quando aparece, principalmente nesse contexto aqui, né? A carta do Sol é como se ela jogasse uma luz muito forte, um holofote aí na tua vida, para iluminar as áreas, né, para você conseguir seguir o teu caminho, para você conseguir alcançar a prosperidade que você quer, né, o crescimento, o sucesso aí que você quer, tá? Então, área profissional aqui, lógico, tem uns desafios para vocês cumprirem, né, mas todo mundo passa por isso, não tem como, mas tem muito sucesso aí no caminho de vocês. Então, assim, sem desistir, né, sem deixar aí a peteca cair, porque tem um plano espiritual com certeza amparando vocês de forma incrível aqui, tá bom? Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, o plano espiritual aqui fala pra vocês o seguinte, tá? Ó, aqui tem, pode ser que alguma pessoa aí próxima a você seja desmascarada, tá? E que pessoa é essa? Que é uma pessoa que se finge de sofrida. Sabe aquela pessoa que tudo na vida dela é difícil, né? Só ela é a vítima do universo, só ela sofre, só ela sente, tá? O plano espiritual fala que algo acontece e essa pessoa é desmascarada, tá? Então, se você tá passando por alguma situação, né, que você sabe que a pessoa ela tá reclamando aí à toa, ou ela tá se fazendo de vítima. E por que ela se faz de vítima, né? Por que ela faz isso? Primeiro, né? Doença dá foco, né? Dá atenção, chama atenção. Tristeza chama atenção, né? Aquela pessoa sofredora chama atenção, tá? Então, é uma pessoa que a única forma de chamar atenção é essa, né? Talvez ela não tenha nenhuma outra qualidade que ela consiga expor para chamar atenção, mas o plano espiritual fala para você, ó, fica tranquila, tá? Fica tranquila, porque literalmente aqui máscaras vão cair, tá? E aqui vai cair com gosto, tá? É uma pessoa que, na verdade, ela pode mostrar o verdadeiro lado dela, né? Que ela é realmente uma pessoa infeliz,
que ela é uma pessoa muito negativa, né? Na verdade, assim, você já vê, né, um quê de negatividade nela. Ela age dessa forma, né? Uma pessoa bastante que ela usa, não que ela seja totalmente infeliz, tá, gente? Mas ela usa isso para conseguir as coisas dos outros, tá? Aquela pessoa que fala assim, eu não tenho dinheiro para nada, né? Mas a hora que você vai ver, tá lá na festinha, né? Não tenho dinheiro para comprar um remédio, não tenho dinheiro para pagar uma conta. Aí você vai e ajuda, aí você olha, aquela pessoa tá lá, tá? Então, se você estava desconfiado, desconfiada de alguma pessoa, né, que vive aí no teu meio social, na tua família até, com essas características e queria uma comprovação, o plano espiritual está trazendo essa comprovação, tá? Máscaras realmente caem aqui, tá? Vamos lá. Aqui, o plano espiritual fala para vocês o seguinte. Tem alguém aqui fazendo bem a lição de casa, tá? Limpando aqui, né? Eu tô vendo que vocês estão conseguindo limpar. Sentimentos há muito tempo guardados também. Emoções muito negativas. Muitas pessoas aqui também viveram por um bom período focado, né, no que perderam, não no que estão conquistando ou no que podem conquistar. Então esse é um processo bem importante também para o teu crescimento, para esse desenvolvimento aqui, tá? Esse jogo aqui, ele veio muito voltado para o crescimento financeiro de vocês, né? Um direcionamento financeiro de vocês, né? Então tá bem positivo aqui, tá bom? Vamos tirar uma carta aqui para ver o que vocês precisam trabalhar, né? Ou um complemento. Vamos ver o que a gente consegue encaixar essa carta aqui na leitura, né? Até trouxe os outros baralhos, mas eu acho que essa leitura aqui tá bem focada no que vocês precisam limpar nesse momento, tá? Espinhos, ter essa coroa que você merece. Autovalorização, gente, tá? Você saber que você é capaz, né? Ter essa coroa que você merece. Olha que frase forte, né? Você aí trilhar o caminho que você sabe que é teu, que você sabe que você tem condições de chegar e não deixar as outras pessoas, como a gente falou aqui na leitura, te influenciarem de forma negativa, né? Mantenha ao teu lado quem torce por você, quem te influencia a crescer, né? A se desenvolver, enfim, a trabalhar, a estudar, a seguir o teu caminho, tá? Então, guardem bem essa frase, tá? Teça a coroa que você merece, né? Trilhe o caminho em direção ao teu trono, ao posto que você sabe que é teu, tá? E outra, não deseje pouco pra tua vida, tá? Sempre desejo melhor, sempre desejo maior, porque aqui você é muito merecedor ou merecedora de tudo isso, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a opção de número 1, espero ter ajudado vocês, foi bem profunda, gratidão aí a você que ficou até agora, e vamos agora para a opção de número 2, que é a pedrinha da lua. Vamos ver aqui o que o plano espiritual traz para vocês nesse momento. Vamos lá, então, opção número 2, o que o plano espiritual quer falar com vocês? Olha, eles estão falando aqui, ó, a mudança que você tanto quer, a mudança que você tanto busca, tá um passo de acontecer. Tá? É muito próximo, né? A gente tem aqui cartas de bastante movimento, de bastante ação, né? Cartas que te impulsionam muito para frente. Então eles falam sim de mudanças que, né, pequenos ciclos, mas
ciclos bem positivos, tá? Eles pedem aqui, já vem logo de cara com uma mensagem, não se deixa levar, ou por pessoas que estão no seu passado e vira e mexe tentam de alguma forma voltar para a tua vida. Eles falam assim, fecha essa porta, tá? Passado tem que ficar no lugar dele. Principalmente aqui, vem algo muito, pra mim, pelo menos, vem algo muito relacionado às relações familiares aí, tá? Então, alguém que saiu da tua vida, alguém que você, inclusive, às vezes, rompeu o contato, né? Ou se afastou, essa pessoa pode tentar querer voltar, tá? Mas o plano espiritual fala pra vocês, não abra essa porta, porque aqui tem uma prisão envolvida, tá? Tem uma submissão, tem uma pessoa que de alguma forma pode tentar voltar pra vida de vocês, mas essa pessoa tenta voltar meio que pra prendê-los de novo, tá? Meio que pra tentar usar vocês de alguma forma, tá? Que não são boas intenções, tá? A gente tem aqui, ó, um rei de paus bem negativado, tá? E o que é o rei de paus negativo aqui? É uma pessoa que gosta mesmo de dominar, a gente tem um diabo junto ainda, tá? Uma pessoa que, de certa forma, pode ser até cruel, né? Tenha sido cruel com vocês e volta com essa crueldade. Então, não acredite aí em mudança, a pessoa mudou, a pessoa tá melhor. Não acredite, porque isso não existe, tá? É por isso que essa leitura aqui, ela já abriu falando pra vocês, né, de muita movimentação, ciclos. A gente tem 2 cavaleiros aqui, né, os cavaleiros sempre vão impulsionar a gente pra frente, e aqui não é diferente, né, a gente tem um cavaleiro de espadas aqui que fala pra vocês, né, vai em frente, mantenha o teu foco, segue aí os teus planos, e passado é passado, tá, não se apega nas situações que você já viveu. Aqui é realmente rumo ao futuro, tá? O plano espiritual fala de vocês entrando num período, assim, eu sinto muita energia, muita emoção, muito movimento, tá? Vem com o cavaleiro de paus também, que vai trazer o quê? Coragem, né? Vai trazer aí, paixão pelo que vocês estão fazendo, paixão pelo que vocês estão buscando, aquela coisa de você colocar toda a sua força, todo o seu desejo para realizar o que você quer, tá? Então não caia nessa submissão aqui, que pode tentar voltar para a tua vida, tá? E falo para vocês que para a grande maioria isso é área familiar, não interessa se é homem, se é mulher, né? Tem uma figura aqui tentando um reencontro, né? Mas esse reencontro vocês já sabem que tem a intenção de prendê-los de alguma forma, né? Pode ser reatar aí um passado, e eu falo pra vocês que essa pessoa tenta fazer algo de forma mais intensa, tá? Então deixa isso pra trás, ó. Nosso querido amigo louco aparece aqui, né? E o louco vai falar o que pra vocês? Segue em frente, gente. Segue em frente, tá? O louco vai trazer desapego, tá? Ele fala de libertação. Ele foi muito importante ele aparecer aqui nessa leitura, porque ele traz esse impulso para vocês se libertarem, né? Se vocês tiverem ainda uma pequena ligação com essa pessoa aqui do passado, né? Essa pessoa um pouquinho cruel, a gente pode dizer, uma pessoa que fez você sofrer muito. O louco fala que vocês estão num momento assim mais do que correto, um momento mais do que perfeito para se libertar, tá? Pede que vocês trabalhem, né? Trabalhem mesmo por vocês. Pode ser que para você às vezes seja um pouquinho mais difícil, né? Desconectar, sair dessa situação 100%. Lógico que tem muita energia nesse jogo, tem muito direcionamento, tem muito direcionamento rumo ao futuro mesmo, ao crescimento. Mas, como ele está pedindo para vocês se libertarem, né? E você pode falar para mim, nossa, eu tenho dificuldade de fazer isso sozinha. Vocês podem encontrar algum tipo de terapia em grupo. Às vezes vocês encontram algum grupo que não precise nem investir nada, que vocês consigam conversar, trocar experiências com as pessoas e consigam sair dessa situação. É um grupo onde uma pessoa apoia o outro, né? Nas redes sociais, aí, principalmente no Facebook, tem esses grupos de ajuda emocional. Aqui embaixo me vem bem característico algo como uma pessoa narcisista, tá? Mas aquela narcisista que é bem perversa. Então, se você tá nessa condição, se você ainda sente, né, que você tá bem, mas que precisa ainda de um up aí, de uma saída, né, de uma ajuda, procura um grupo de ajuda, tá? As pessoas se apoiam, às vezes tem psicólogos, terapeutas aí no meio desses grupos que eles dão um direcionamento muito legal, tá? É uma ajuda gratuita e que faz muito efeito na nossa vida, tá? Então, vão atrás disso, tá bom? Assim, por que ele está pedindo?
para vocês irem atrás, né, dessa libertação, inclusive buscar ajuda com outras pessoas, porque parece assim, ó, você vai ver a tua vida crescer, você vai ver os teus projetos realmente se realizarem, as mudanças que você quer, enfim, tudo que você está desejando tem caminho aqui para acontecer, né? Mas parece que vai ficar um buraco, tá? Parece que você vai... É como se você caísse no momento da tua vida que você fala assim, nossa, mas... tipo, tá errado, né? Só que não tá errado. Por isso que precisa ainda, né? Quem sente que precisa dessa ajuda para desconectar dessa pessoa aqui, vá atrás, tá? Para não cair aqui no enforcado, né? Porque enforcado, querendo ou não, é uma carta que nos para, é uma carta que traz um pouco de estagnação, é um pouco de sofrimento, tá? Agora você pode falar para mim assim, ah, mas eu não quero me expor, eu não quero entrar em grupo, eu não quero contar dos meus problemas. Então, assim, se apega à espiritualidade, tá? Enforcado para mim também vem muito aquela história, segura na mão de Deus e vai. É mais ou menos isso, tá? Então, ele fala de vocês também, né, gente? Tem que pensar aqui que enforcado ele tá de cabeça para baixo. Então, vamos olhar as coisas de uma nova forma, vamos olhar as situações de uma nova perspectiva. Ele fala de olhar para o alto, né, de transcender e de prisão do passado. Por isso, libertação, como abre o louco aqui, tá bom? Bom, aqui vem uma realização financeira também, assim, surpreendente na tua vida, tá? Alguma coisa que você cria, alguma coisa, ou que você já tá, pra mim aqui, já tá em andamento isso, tá? Então, algo que você tá trabalhando aí, que você tá lutando, sei lá, pode ser pode ser que você queira montar uma empresa, pode ser que você queira comprar uma casa, mudar de país, é algo grandioso, é algo sólido, tá? E isso tá aqui no teu caminho. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Pode ser que essa situação ela se realize de forma ainda mais surpreendente, tá? Então parece que é como se viesse um bônus, algo que a espiritualidade coloca no caminho de vocês para facilitar, tá? Mas essa facilidade, ela vem porque vocês estão trabalhando, ela vem aí, é uma palavra que eu não gosto muito, mas ela vem como se fosse por merecimento mesmo, tá bom? Bom, o plano espiritual aqui, já falei pra vocês, né, ele reforça essa questão de muita energia na vida de vocês, ele reforça a questão da alegria também, né, muita gente aqui talvez tá vindo de algum período, e aqui pode ser um período talvez um pouquinho mais recente, tá? Um pouquinho triste, né, ficou um pouquinho aí, parece que desconcertado, meio que fora do ar, tá? Mas o plano espiritual fala que você vai se reconectar, você vai reencontrar a tua alegria, principalmente a tua alegria de viver aqui, tá bom? Traz vocês também, né, emocionalmente falando, né, os pensamentos também, fala de vocês entrando aqui num momento onde vocês vão estar mais equilibrados, tá? Mais calmos, vão inclusive estar se encontrando, entendendo mais aí a própria cabeça, né? E não deixando que o externo, né, as pessoas, enfim, as situações acabem influenciando, tá? Mas fala de você tá mais feliz com você mesmo, sabe? Tá mais ligado aí com você mesmo, né? Tá mais reconectado, talvez, tá bom? Vamos ver o que mais. Ó, solteiros, tá? Pessoas que estão solteiras, estão buscando o que a espiritualidade fala para vocês aqui, né? Cuidado com falsas promessas, tá? O que vem aqui? Vem uma pessoa, para a grande maioria aqui, tá? Que tá se enquadrando, né? Lembra, gente, né? Não tá procurando relacionamento, não tá conhecendo ninguém, pula, tá? Então, se você tá aí buscando um relacionamento, principalmente se você está conhecendo uma pessoa mais jovem que você, e se é uma pessoa que é muito romântico, muito galanteador, sabe aquele príncipe encantado? O plano espiritual fala, vá com calma, tá? Eu tô vendo pressa, eu tô vendo agitação, eu tô vendo, assim,
desespero, né? Conheci hoje, quero casar amanhã. O plano espiritual fala, vá com calma. Tem um romantismo, sim, tem um sentimento, sim, só que essa aceleração, ela não é positiva nesse momento, tá? Pede para que vocês se conheçam primeiro, né? Um pouquinho mais a fundo para depois dar um novo passo, tá? Então, lembrando, isso aqui é para quem está conhecendo alguém e talvez vocês não tenham nem se envolvido ainda, se encontrado. Hoje em dia é muito comum todo mundo aí se conhecer pela internet. Então, por que pede calma, tá? Porque você pode se decepcionar, tá? Primeiro que a pessoa, ela pode falar aí, sei lá, né, que é um galanzão e não é. Então você pode se decepcionar. Primeiro com a postura da pessoa, como ela age, né, pessoalmente. Você pode pegar algum tipo de mentira, tá? Você pode me perguntar aqui, tem outra pessoa no meio do caminho? Não, não tem, tá? Mas é uma pessoa que, pelo menos a princípio, o plano espiritual fala, tenha um pouquinho mais de certeza onde você está pisando, tá? Outra mensagem que vem aqui muito forte. Tem pessoas aí que têm contato, né, conhecem, então em aplicativo de relacionamento, conhecem as pessoas e dão endereço de casa, né? Sim, ainda existe isso hoje. Então é outro ponto, a gente marca num lugar público bem movimentado, tá? Porque atrás da tela é muito fácil, né, a gente mentir, a gente ser quem a gente não é. Então, bastante cuidado com esses encontros, tá? Não tô falando para vocês não irem, só estou falando para vocês estarem muito precavidos, né? E não saírem em desespero, tá bom? Ó. Aqui tem uma realização que vai chegar na vida de vocês e é através do plano espiritual, tá? Assim, eu tenho a sensação aqui muito forte de que essa realização, ela vem através de uma pombagira, tá? Então, quem pediu alguma coisa, né? Quem foi lá, pediu com fé, conversou, às vezes colocou a velhinha ali, né? Colocou o agradinho que ela gosta, o plano espiritual tá falando, o teu pedido tá sendo atendido, tá? Então, um pouquinho de paciência, porque essa entidade aqui, fortíssima, é uma entidade que trabalha rápido, né? Então, se ela sabe que você merece, né, que você precisa disso, com certeza ela vai te ajudar. E para ficar mais fácil para vocês, é uma entidade aqui que ela é muito, ela é carinhosa, né? Pode ser uma pombagira, a gente às vezes tem a impressão de que ela seja, elas riem muito, elas são brincalhonas, mas aqui tá falando de uma entidade muito carinhosa, assim, sabe? É aquela pegada meio que maternal, tá? Mas é uma pombagira rápida, uma pombagira que vem, faz o trabalho dela e vaza, entendeu? Ela não fica, não dá pano pra manga, não é aquela que fica, né, que gosta talvez muito de papo. Para outras pessoas, também temos uma outra entidade feminina, mas aqui pode ser uma cigana, tá? E é uma cigana de aparência bastante jovem, tá? Então você pode ter pedido algo para essa cigana e essa cigana com certeza também tá trabalhando na tua realização. Tem uma iniciação espiritual na tua vida. E o que é essa iniciação espiritual? Ou é uma religião que você está querendo entrar e você vai entrar, tá? Ou é algum grupo, ou é algum outro tipo de iniciação. Pode ser que você esteja estudando alguma coisa que tenha uma iniciação. Isso vai ser bem positivo para você. Isso pode ser tanto voltado para a tua vida espiritual quanto para o energético, né? Por que eu falo isso? Porque pensa, quando a gente faz um curso de Reiki, né, todos os níveis aí a gente tem uma iniciação. Então pode ser que você esteja pensando ou esteja cursando algo nesse sentido e tem uma iniciação aqui e ela vai ser maravilhosa, vai ajudar muito na tua vida, tá? Vamos ver o que mais. Ó, tem pessoas aqui, caramba, que vão receber algum tipo de justiça, mas na vida afetiva, tá? Então, o que é isso? Talvez você tenha passado por um relacionamento que você foi enganado, né? Que você foi enganada,
você teve mentira, ou até ainda você pode estar dentro desse relacionamento com mentira, tem muita enganação, inclusive para alguns aqui tem traição sim, né? A pessoa passou a perna em você em vários quesitos. E o plano espiritual vem falando para você, tenha só um pouquinho mais de paciência, porque o que dessa pessoa, né, a maldade que essa pessoa fez, ela vai receber, tá? E eu não gostaria de estar na pele dela, eu não gostaria de estar perto para ver essa pessoa pagar por isso, porque o que ela vai receber aqui é bem duro, tá? Bom, plano espiritual aqui, né, a partir desse momento, ele tira essas situações de enganação da tua vida afetiva, né? Ele tira essas pessoas que aparecem com falta de compromisso, as pessoas que aparecem só para bloquear a tua vida, só para usar você de alguma forma, só para às vezes usar você como um degrau, inclusive, tá? Ou como um passatempo. Então o plano espiritual tá abrindo os teus olhos e tá fazendo você ter um pouquinho mais de clareza com as pessoas que se aproximam, tá? Isso aqui de novo, tá? É para quem acabou de saiu de um relacionamento muito conturbado ou está vivendo um relacionamento bem conturbado, tá? Eles trazem aqui o fim de algum desafio muito grande, o fim, você podia estar passando por algum conflito também, né? Aquela história de briga todo dia, aquela história de relacionamento onde os dois acabam sendo rivais e não parceiros, tá? Então, essas situações, esse tipo de pessoa, o plano espiritual está afastando, e está afastando para bem longe da sua vida. Como eu falei para vocês, tá tirando as situações aqui de enganação, né? Então, quem mente, né? Quem tá sendo desonesto com você também, eles estão trabalhando para afastar todo mundo, tá? Porque aqui é mais ou menos como se você vivesse mais sozinho, mais sozinha, né? Então é como se a tua família aí você conseguisse recorrer só ao plano espiritual e você pediu ajuda e essa ajuda está sendo, né? Está sendo concedida aí para você, tá? Mudando aqui um pouquinho, tá? De assunto, tem uma resolução aqui também, né? Assim, aqui é uma justiça sendo feita. Não vou falar para vocês que aqui é propriamente justiça, tá? Mas alguma coisa que você sabia que você estava certo, que você queria desvendar, que você queria acertar, que você tinha razão, essa resolução, ela tá vindo aqui para tua vida, tá? Então essa resposta pode ser muito importante, tá vindo para tua vida. E essa resposta ainda vai mudar muita coisa. Pode parecer uma coisa pequena, não sei, né? Eu não sei o que você estava buscando, né? Descobrir, entender, né? Às vezes aquela pecinha de um quebra-cabeça que falta para fechar uma grande história, né? Pode ser algo pequeno, mas que num todo é grande, né? Faz uma diferença grande, tá? Você vai ter essa resposta aí, tá? Nos próximos dias. Então, algo que você buscava saber para fechar aí uma situação, você vai ter, tá? E como eu falei, para a grande maioria que isso não está ligado à justiça, mas está ligado muito mais a descobrir a verdade, tá? Ó, tem pessoas aqui que talvez tenham que deixar para trás. A impressão que eu tenho assim, né, algo que vocês construíram, mas que talvez não faça mais parte da vida de vocês, tá? Sei lá. Sabe aquela história quando a pessoa casa e constrói uma casa no quintal aí dos parentes, mas chega uma situação que tá insustentável e você tem que sair, né? E aqui o plano espiritual fala para vocês assim, vocês têm que mudar essa situação, tá? Então construiu alguma coisa, é só um exemplo, tá? Essa história da casa. Mas você construiu alguma coisa que você gosta, que você tem apego, que você tem orgulho, mas por motivo aqui de força maior, talvez você tenha que deixar, tá? Tá ligado sim ao financeiro, aqui não tá ligado a nenhuma pessoa, pode estar ligado a alguma herança, inclusive, né? Então eles falam assim, desapega, tá? Desapega. Tentar seguir um pouquinho mais leve, né? Como se fosse uma situação, pelo menos nesse momento, irremediável. E se você continuar lutando, né, pra, sei lá, vamos supor que é uma casa de herança que vocês estão brigando aí, tá? Quero a casa é minha, eu tenho direito. Assim, o plano espiritual fala que isso é um travamento da tua vida, né? Então, assim, solta, deixa para quem precisa, tem abertura financeira que eu vejo você comemorando e além de tudo, tá?
além de você estar comemorando, tem uma melhoria. Então, assim, às vezes você tá... Lembra que tem uma grande realização aqui para vocês, tá? Vamos supor que vocês estão brigando aqui uma herança de uma casa. Pode ser que a pombagira, que a cigana que vocês pediram, tá colocando essa casa no caminho de vocês. Então, por isso que tá pedindo esse desapego aqui, tá? Soltar, parar de brigar por dinheiro. Ok, entendo que tem teu trabalho, que tem o teu empenho, mas talvez não compense, né? Talvez os danos emocionais que isso tá te causando não compense, tá? Aqui tem danos aqui bem profundos, né? E se você continuar nesse caminho, você chega aqui a um estado mais depressivo, né? Não vou me aprofundar nessa negatividade, tá? Por isso que o plano espiritual fala para você, desapega dessa situação. E eles trazem aqui, ó, a gente tem um 3 de copas com uma rainha de ouros, né? Então, é a celebração, sim, da prosperidade, é a celebração da tua riqueza, tá? É a celebração do teu crescimento. Então, não fica pegado. Você vai ver que isso aqui, apesar de ter um esforço envolvido, pode ser uma mesquinharia, inclusive, né? Pode ser que a outra parte esteja sendo mesquinha com você, tá? Tá lutando por uma coisa muito, muito pequena, né? Então, assim, desapega nesse momento, isso não é para você nesse momento, e abre as portas aqui para essa prosperidade, para essa vitória, né? Para essa celebração enorme que tá para vir na tua vida, tá? Ó, a cartinha aqui para vocês pensarem, tá? É a carta da tempestade. Todo furacão acaba. E eu acho que veio bem a calhar com essa última abertura aqui, né? Todo furacão acaba. Sim, vocês vão sair dessa situação, mais tensa, mais intensa, mais pesada, tá? Vão fazer essa limpeza desse emocional aqui, deixar essas emoções negativas para trás e vão abrir espaço para essa comemoração que o plano espiritual está colocando no caminho de vocês, tá? Então, como a gente sempre fala, 50-50, faça a tua parte que o plano espiritual com certeza vai estar fazendo a dele. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a opção número 2. Gratidão a você que ficou comigo até agora. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau!